Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Bom Pastor Connect, neste domingo, 1º de agosto, iniciando esse mês vocacional. Pedimos ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe. E assim, nós rezamos hoje pela vocação dos ministros ordenados, de modo especial rezando por todos os padres. Rezem por nós, pedimos a oração de todos vocês, queridos fiéis, queridos amigos. E hoje celebramos o 18º domingo do tempo comum e queremos acolher o evangelho que está em São João, capítulo 6, de 24 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, olhamos para a obra de Jesus e o modo como nós o reconhecemos e como nos comprometemos diante de toda a graça que Ele nos oferece. Muitas vezes estamos agindo como este povo que foi saciado pelo Cristo, e nós lembramos de domingo passado da multiplicação dos pães, em que o Senhor deu de comer a todos que estavam com fome. Só que aí muitos olharam para Jesus simplesmente como aquele que poderia só dar o pão, mas não se compromete com o verdadeiro pão que é Ele mesmo. Muitos vão atrás de Jesus para simplesmente Ele suprir a sua necessidade, e não é dessa forma. Somos nós provocados pelo sinal de Jesus, da partilha, para podermos recebê-lo como um pão verdadeiro, mostrando que temos necessidade do Cristo em nós, que sem Jesus nada podemos fazer. Então, de tal modo, ao olharmos para este Evangelho, eis que o próprio Senhor, Ele vem nos convidar. Primeiro Ele nos chama a atenção. Estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. É poder, de fato, nos alimentar do Cristo, que todo aquele que nele crê não terá mais fome, todo aquele que nele confiar, naquele que vir até ele nunca mais terá sede. Jesus, ele sacia a nossa fome de Deus, a nossa fome de amor, de graça. Jesus, ele sacia a cada um de nós. Ele se faz alimento, e aí nós vamos entender claramente o sentido de que o pão vivo descido do céu é Ele mesmo, pão da palavra e pão da Eucaristia, que aquele que comunga, aquele que faz comunhão com o Senhor, é chamado então a poder também oferecer o pão que não se perde, que é o pão para a vida eterna. Então, com este sentido, São João vem nos ensinar, mostrando que todo aquele que busca Cristo deve buscar o alimento que permanece, não simplesmente eu fazer de Cristo alguém que venha me servir
nas minhas necessidades aquele que vem fazer o que eu quero, e não é esse sentido. E por isso, celebrando esse mês vocacional, é nos colocar à vontade do Senhor, para que o querer de Deus prevaleça sobre o nosso querer, que o Senhor faça aquilo que Ele quer, não o que eu quero. E aí somos chamados, então, diante disso, a assumir nossa vocação e poder fazer da nossa vocação um grande pão partilhado. Cristo, descido do céu como pão vivo, aquele que vem nos saciar, né? Que na vocação sacerdotal, na vocação familiar, na vocação dos leigos, na vocação missionária, que todos nós possamos estar prontos a oferecer este Cristo que recebemos na palavra e na Eucaristia, pão que não se perde, pão que é para a vida eterna, pão que veio dar vida ao mundo. E pode ter certeza, se o pão vivo descido do céu, é porque é um pão que vem do coração de Deus ao nosso coração, para podermos permanecer com Ele. Por isso, nos comprometemos em alimentar a nós e aos nossos irmãos e irmãs com Cristo, através da nossa fé, do nosso testemunho e principalmente da nossa proximidade com o sacramento da Eucaristia e assim comungando-nos também da palavra. Que o Senhor então nos ajude a ter clareza de que Ele veio para ser este pão que alimenta, que dá vida para alcançá-la na vida eterna. Que o Senhor veio ser Ele mesmo o alimento que nos sustenta, que assim possamos nos comprometer com toda a graça, com toda a riqueza que é a Eucaristia em nossa vida, para assim podermos, de fato, sermos sinal da verdadeira misericórdia, da verdadeira graça que o Senhor é para nós e sempre será, através da sua entrega, através de seu santo sacrifício na cruz, quando Ele mesmo se dá a nós em alimento, que por meio de sua ressurreição alcançamos a graça do céu, alcançamos a graça da eternidade. Que o Senhor nos ajude a dar pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele comer não terá mais fome. Quem vier a Ele nunca mais terá sede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, desça sobre todos vós, sobre as vossas famílias, sobre a nossa vocação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, um bom domingo, um bom mês de agosto a todos. Meu abraço com muito carinho e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.